Olá você aí de casa, eu sou o professor Melquisedeque e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os circuitos elétricos. A gente viu nas nossas aulas anteriores que a corrente elétrica é formada a partir de portadores de cargas, que podem ser cargas positivas e cargas negativas, e que para que exista uma corrente elétrica é necessário que exista uma diferença de potencial entre dois pontos de um determinado circuito, de um determinado condutor. E a gente viu também que em condutores metálicos, as partículas que produzem a corrente elétrica são os elétrons, mas que para efeitos práticos, para ajudar a gente aqui no nosso estudo, a gente convencionou uma corrente elétrica formada de partículas positivas, certo? Então hoje a gente vai detalhar um pouco mais sobre as principais partes de um circuito elétrico, o que é necessário que você tenha para que você forme um circuito elétrico. Então vamos definir aqui o que são bipolos elétricos. Então, bipolos elétricos são dispositivos elétricos que transformam energia elétrica em outra forma de energia e vice-versa. Essa transformação de energia está associada ao trabalho realizado sobre as cargas elétricas. Então, um bipolo elétrico é um dispositivo, é um equipamento que produz uma certa transformação de energia. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos. Temos aqui uma bateria, pilhas, que essas pilhas, o que elas fazem? Elas pegam a energia que está em uma forma química e transformam a energia química em energia elétrica. E aí você consegue fazer seus equipamentos funcionar a partir dessa bateria. Nós temos aqui um outro tipo de bipolo elétrico, que é um liquidificador, que o que é que o liquidificador faz? Ele pega a energia elétrica da sua rede, da rede elétrica da sua casa, e realiza trabalho transformando essa energia elétrica em energia mecânica, fazendo o giro aqui do liquidificador, fazendo ele funcionar. Então, transforma a energia elétrica em energia mecânica. Aqui nós temos um outro exemplo de bipolo elétrico, que é um ferro elétrico, que transforma a energia elétrica em energia térmica. E aqui a gente tem uma tomada elétrica, é onde você faz a ligação de alguns equipamentos da sua casa. E observe que a palavra bipolo está associada à existência de dois polos. Você precisa ter dois polos com uma diferença de potencial para poder produzir uma corrente elétrica. É essa corrente elétrica que vai produzir essa mudança de energia, que vai transformar a energia elétrica em outras formas de energia. E para isso, você precisa, por exemplo, ligar alguns equipamentos da sua casa na rede elétrica, através de uma tomada. Recentemente, a gente adotou mais esse terceiro pino aqui, que é o aterramento, um pino de proteção. Mas, de fato, o que faz o equipamento funcionar seria apenas esses dois pinos que estão aqui na vertical, esses dois pinos retos que tem aqui. Esse furinho de baixo, que corresponde ao aterramento, é somente para a proteção da sua rede elétrica. Essa transformação de energia, que acontece aqui nesses bipolos elétricos, ela está associada à realização de trabalho sobre as cargas elétricas. Então, você realiza trabalho fazendo com que as cargas elétricas se movam, ou seja, que elas produzam uma corrente e, com isso, você tem uma transformação de energia. E aí, como a gente já discutiu em aulas anteriores, então diferença de potencial, a gente chama aqui de DDP, diferença de potencial, é uma diferença do potencial entre dois pontos de um determinado condutor ou de um determinado bipolo elétrico. Então, quando dizemos que uma pilha, como aqui na figura, uma pilha é de 1,5 volts, significa que 1,5 joules de energia química é consumida para cada coulomb de carga elétrica transportada entre seus terminais. Então, a gente define aqui a diferença de potencial a partir dessa transformação de energia. Então, a gente diz que quando uma pilha tem 1,5 volts, significa que essa pilha está
gastando, né, está consumindo 1,5 joules de energia química para cada coulomb de carga elétrica, né, para cada 1 coulomb de carga elétrica que está sendo transportada, né, entre os terminais dessa pilha, né, dessa bateria. E aí a gente pode calcular essa diferença de potencial a partir da energia elétrica usando essa equação aqui, ó. Então esse V aqui, ele está representando a diferença de potencial. É a diferença de potencial que você tem aqui entre o polo positivo e o polo negativo da bateria. Então essa diferença de potencial é igual a energia potencial dividido pela carga. Então para cada 1,5 volts, você tem 1,5 de energia para 1 coulomb de carga elétrica. E aí, claro, se você tiver uma quantidade de carga diferente, aí você vai ter outros valores aqui de energia e de DDP, né, de diferença de potencial. Potência em bipolos é a medida da rapidez com que ocorre a transformação de energia em bipolos elétricos. No Sistema Internacional de Unidades é dada em watt. Então a potência ela é a rapidez com que você realiza essa transformação de energia lá dentro do bipolo elétrico. E aí, para representar a rapidez com que acontece essa transformação de energia, a gente usa essa grandeza aqui, que é chamada de potência elétrica. A unidade de potência elétrica no Sistema Internacional é dada em watts. Lembre que vocês estudaram potência lá quando vocês estudaram Física 1, a parte de mecânica. Então, a potência é dada por essa equação aqui, ó. A potência dada pela letra P é igual à quantidade de energia, a variação de energia que aconteceu lá na transformação no seu bipolo, dividido pelo intervalo de tempo. Quanto menor o intervalo de tempo que você realiza aquela transformação de energia, maior vai ser a potência do equipamento. Então, com esta equação, a gente calcula a potência. No Sistema Internacional, você utiliza a unidade de potência como sendo watts, mas você tem também o cavalo vapor, você tem o horsepower, também que é utilizado como unidade de potência. Porém, aqui no Sistema Internacional, a gente usa sempre o watts, que é a unidade que você vai mais observar quando você está falando em circuitos elétricos. Em circuitos elétricos, é mais comum você fornecer a potência dada em watts. Todo aparelho elétrico deve ter indicado os dados nominais, DDP e potência, a que devem ser submetidos para funcionar normalmente. Então, vocês já devem ter observado aí nos equipamentos da sua casa que quando você vai comprar esse equipamento, está registrado lá no equipamento o valor da DDP e da potência necessária para que aquele equipamento funcione de maneira normal, que ele funcione com sua carga normal. E aí você tem aqui o exemplo de um ferro elétrico, e para esse ferro elétrico está aqui registrada a informação nominal dele como sendo a DDP de 127 volts e a potência desse ferro elétrico como sendo 800 watts. Se o ferro for ligado em uma tensão maior do que 127, maior do que essa indicação aqui para o seu ferro elétrico, ele irá consumir mais do que 800 watts. Então ele terá uma potência, ele irá consumir uma potência maior do que 800 watts. E isso esquentará mais que o normal, podendo vir a queimar. Então, se você tem um equipamento que foi indicado para funcionar em 127 volts e você liga ele em uma tensão mais alta, em uma DDP mais alta, então nesse equipamento ele vai ser submetido a uma potência maior, ele irá consumir uma potência maior do que o que ele está indicado para trabalhar. E aí esse equipamento ele pode vir a queimar, a ser danificado. De forma inversa, se você colocar uma tensão menor do que os 127 volts aqui indicado para esse ferro, então ele pode até não queimar, porque ele vai trabalhar com uma potência menor. A potência seria menor do que 800. Então ele pode até não queimar, porém ele não vai funcionar na sua forma normal, na sua forma plena. Então provavelmente ele não vai aquecer direito.
ele vai aquecer menos, e aí não vai servir ao propósito do qual o equipamento foi preparado para fabricar, né? Então, observe que para os equipamentos funcionarem normalmente, você tem que prestar atenção qual é a tensão de alimentação desse equipamento e qual é a potência na qual ele vai trabalhar, ok? E aí, só lembrando que aqui no Nordeste, né, onde a gente está localizado, a tensão normal de uso da nossa rede elétrica corresponde a 220 volts, né? Esse equipamento aqui de 127 volts é a tensão que é utilizada lá para as regiões sul e sudeste, né? Aqui no Nordeste a gente usa a tensão elétrica da rede elétrica como sendo 220 volts, ok? E aí o equipamento tem que apresentar essa indicação lá no registrado, né, na sua embalagem, para que você não corra o risco de danificar o seu equipamento. A razão entre a potência em watts e a tensão em volts é a intensidade da corrente elétrica, que é dada em ampere, com a qual o aparelho irá funcionar. Então, se você pegar aqui essas informações nominais, né, a DDP e a potência, e dividir a potência pela diferença de potencial, né, você pegar o P e dividir pelo V, você tem o valor da corrente elétrica que vai estar passando no seu equipamento na hora que ele está funcionando. Então, a corrente elétrica é dada pela potência dividido pela tensão, né, pela diferença de potencial. É por isso que não precisa, na indicação lá do equipamento, vir registrado aqui na caixa qual é o valor da corrente elétrica, né? Você não precisa do valor da corrente elétrica porque somente com essas duas informações aqui você calcula quanto é que vale a corrente elétrica, né? E aí eu posso também reescrever essa equação e dizer que a potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica, né? Se é um problema que você vai resolver, você conhece qual é a corrente elétrica que está passando no circuito, então você pode também utilizar aqui essa equação para calcular a potência, né? P igual a V vezes I. Essa equação aqui, ela também nos sugere uma outra unidade de medida que algumas vezes é utilizada para definir a potência, né? Uma outra unidade de potência, que é volt vezes ampere, uma unidade de tensão, que é volts, unidade de corrente, que é ampere. Então, volt ampere, né, em algum problema que você for resolver, você encontrar essa unidade, volts vezes ampere, você saiba que essa unidade é uma unidade de potência, que vem justamente dessa equação aqui, escrita aqui no final. Consumo de energia elétrica. Então, como a gente viu no slide anterior, né, a potência é definida como sendo a energia dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu posso reescrever aquela equação e dizer que a quantidade de energia consumida pelo equipamento é igual à potência do equipamento vezes o intervalo de tempo que esse equipamento está em funcionamento, né? Então, com isso eu calculo a quantidade de energia. A partir dessa equação aqui, a gente consegue ver qual é o consumo de energia elétrica de cada equipamento da sua casa ou, por exemplo, de toda a sua residência, né? Se você souber qual é a potência total dos equipamentos que tem na sua residência e definir qual é o intervalo de tempo que esses equipamentos ficam funcionando, então é possível que você calcule qual é a energia total consumida ali na sua residência. E aqui a gente tem um exemplo, uma figura, onde você tem um medidor do consumo de energia elétrica, né? Onde aqui no relógio é marcada a quantidade de energia, né, que está sendo consumida, que foi consumida até aquele momento, e com esse valor aqui é que a sua concessionária de energia vai verificar quanto de consumo você teve durante o mês e vai fazer a cobrança, né? Então, como é que é feito esse registro para verificar qual é o consumo da sua residência? Então, uma vez a cada mês, passa um senhorzinho, né, da leitura de energia que vai na sua casa e ele registra qual é a indicação aqui do relógio, né? Então, imagine que nesse momento a indicação do relógio está marcando aqui 4.600, né?
E aí já eu discuto qual é essa unidade. Então 4.600 é o que está registrando o relógio nesse momento. E aí ele compara essa leitura com a leitura do mês anterior. E aí sua leitura atual é 4.600. E aí imagine que no dia anterior, se por acaso você tivesse olhado lá o seu medidor no dia anterior, a medida fosse 4.590. Né? Então observe que nesse intervalo de um dia, se você subtrair a medida de hoje com a medida de um dia atrás, essa diferença aqui iria nos dar 10 kW de energia de consumo. Né? Então você teve aqui um consumo diário, né, durante um dia de 10 kW. Então essa seria a indicação, seria o seu consumo de energia para aquele dia. Né? É claro que a concessionária ela faz essa registro, né? Ele registra essa medida sua a cada mês, né? Uma vez por mês. E com isso ela faz os cálculos e verifica quanto você consumiu de energia durante um mês. Né? Esse exemplo aqui a gente está considerando o consumo de energia de um dia. Okay? Essa unidade de medidas que foi apresentada aqui, que é o kWh, né? Ele vem justamente dessa equação aqui. Ó. A gente sabe que a energia no sistema internacional é dada em joules. Né? A energia elétrica ela é dada em joules, a unidade. Mas como a energia elétrica, de acordo com essa equação, é igual a potência vezes o intervalo de tempo, então eu posso pegar aqui a unidade de potência, que é o watts, e a unidade de tempo, que pode ser horas, né? Que é o que é usado aí para registrar o consumo de energia na sua casa, né, que é horas. Então, watts vezes horas, você tem unidade de energia elétrica. E aí, esse K aqui corresponde, é o múltiplo do sistema internacional, né, que corresponde a 10 à terceira. Então, aqui eu tenho 1 kWh de energia elétrica. Então, não pensar, né, não confundir watt-hora e pensar que watts vezes hora é unidade de potência. Se você tem o W junto com a unidade de tempo, aqui, o H, então isso aqui é uma unidade de energia. Okay? O K, que aparece aqui, é um submúltiplo. Então, o consumo diário, que está apresentando aqui na figura, é 10 kWh, ou seja, 10.000 watts de energia. Né? Então lembre-se, se você tem um equipamento na sua casa e você quer saber qual é o consumo de energia daquele equipamento, né, isso é você verificar qual é a potência nominal do equipamento, né, que está registrado lá no equipamento, qual é a potência daquele equipamento, multiplicar pelo tempo que você fica usando o equipamento, e aí você tem qual é a quantidade de energia que você vai gastar, né, ao utilizar este equipamento, certo? E aí a gente vai fazer alguns exemplos, né, mais adiante para mostrar como é que esse cálculo é feito. E aí é claro que para a sua residência você tem vários equipamentos, então você teria que fazer essa continha, né, para cada equipamento que você utiliza na sua residência. Então, para formar o nosso circuito elétrico, né, a gente vai ver que o nosso circuito elétrico ele é formado de vários bipolos elétricos, né, e esses bipolos elétricos eles são classificados como sendo geradores e receptores. Tá? Vamos falar aqui inicialmente sobre os geradores elétricos. Né? Então, o que é um gerador elétrico? Para mantermos a corrente elétrica pelo tempo que for necessário, devemos manter diferentes os potenciais das extremidades do condutor. O gerador elétrico é o dispositivo responsável em realizar trabalho sobre os portadores de cargas a fim de manter a diferença de potencial entre os seus polos. Então, aqui a gente tem a representação de um circuito simples, onde eu tenho uma pilha, que essa pilha vai fazer o papel do nosso gerador, né, de energia elétrica. Aí você tem essa pilha sendo ligada aqui através de um fio condutor. Aí nós temos aqui uma lâmpada e o fio condutor, que vem aqui até o polo negativo dessa pilha. Okay? Então, para essa lâmpada funcionar, para que você tenha uma corrente elétrica atravessando aqui essa lâmpada, é necessário que exista uma diferença de potencial
entre os terminais dessa lâmpada, né? Lembre-se que a lâmpada aqui também vai fazer o papel de um bipolo, tá? Mas aqui a gente vai falar especificamente do gerador, né, da pilha. Então eu preciso ter uma diferença de potencial aqui nos terminais dessa lâmpada, porque com essa diferença de potencial eu garanto que está havendo uma corrente elétrica passando aqui através desse fio. Só que, como a gente viu, para manter essa diferença de potencial entre os dois terminais da lâmpada, o que é que eu faço? Eu tenho que ligar essa lâmpada através de um fio elétrico, né, desse fio condutor aqui, ó. Eu tenho que ligar essa lâmpada numa bateria. Essa bateria, ela vai estar tendo aqui dentro, no interior dela, você tem um processo de transformação de energia, onde ela transforma energia química em energia elétrica, e nessa transformação ela mantém aqui um terminal com um potencial mais alto e o outro terminal aqui com um potencial mais baixo. Então eu tenho uma diferença de potencial aqui. Essa diferença de potencial nas extremidades da pilha, ela é devido às transformações químicas que estão acontecendo aqui no interior da pilha. Então, mantendo essa diferença de potencial, você garante que esse terminal aqui da lâmpada vai estar com potencial mais alto do que este terminal aqui da lâmpada, que está ligada aqui no polo negativo da pilha. Então eu tenho uma diferença de potencial aqui que foi mantida, que está sendo mantida por essa pilha. E aí com isso eu tenho uma corrente elétrica que está atravessando aqui e fechando esse circuito. Então a corrente elétrica, ela está seguindo aqui do polo de potencial mais alto. Lembre-se que a gente está falando de corrente convencional. Ela parte do potencial mais alto e segue aqui em direção ao potencial mais baixo. Com isso, eu faço a lâmpada funcionar. Então, isso é o gerador elétrico. O gerador elétrico é esse dispositivo que você tem que colocar aqui no nosso circuito para manter a diferença de potencial. E aí eu posso representar esse circuito de maneira mais simples, né, sem precisar desenhar a figurinha assim, através dessas representações aqui. Então, quando eu tenho aqui o traço representa o fio, né? Esse desenho aqui é o símbolo que a gente utiliza em circuitos elétricos para definir uma lâmpada, certo? Então eu tenho aqui uma lâmpada e o gerador ele é representado por essa figura aqui, ó. São duas barras aqui paralelas, né? Uma barra maior e uma barra menor, onde a barra maior representa o potencial mais alto, a barra menor representa o potencial mais baixo. Esse símbolo aqui corresponde a um interruptor, a uma tomada, né? Esse interruptor aqui que você coloca na representação do circuito para indicar quando o circuito está aberto ou quando o circuito está fechado, ou seja, quando você ligou o circuito ou quando você desligou o circuito, né? Da maneira como está aqui nessa figura, ó, a chave está aberta, o interruptor ele está aberto. Se ele está aberto, você não vai ter como fazer com que a corrente elétrica, ó, ele atravesse aqui e chegue do outro lado aqui da bateria, porque o circuito aqui foi aberto, foi interrompido. Então eu não vou ter, neste caso, uma corrente elétrica passando aqui através da lâmpada. A lâmpada fica apagada. Na hora que você fecha essa chave aqui, você fecha o interruptor, então a chave fica nesse formato aqui, ó. E aí quando você fechou a chave, aí você fechou o circuito, ou seja, você deu para a corrente elétrica aqui um caminho para que ela pudesse percorrer. Então quando você fechou a chave, a corrente elétrica passa a fluir aqui através da lâmpada, circulando através dos fios e retorna aqui para o polo negativo da bateria. Com isso a lâmpada acende. Na hora que você abre, aí você interrompe a corrente elétrica, a lâmpada apaga. E aqui a gente tem outros exemplos, né, de geradores de energia elétrica, né, que vocês já devem conhecer, né? Então aqui a gente tem a figura de um gerador eólico, né, onde esse gerador ele pega a energia devido ao vento, né? Então ele transforma a energia do vento em energia mecânica, fazendo essas hélices aqui girar,
E essa energia mecânica é transformada em energia elétrica lá no interior do gerador, né? Então, eu tenho aqui um gerador de energia elétrica, né, que transforma a energia eólica em energia elétrica. Aqui a gente tem outros exemplos de baterias, né, de pilhas. Você tem uma bateria de carro, uma pilha comum, né, e aqui um carregador desses carregadores de indução, né, por indução. E aí você tem o que acontece aqui? Nesses exemplos aqui, você tem uma transformação de energia química em energia elétrica, né? Então, da mesma forma que a pilha, a bateria e esse carregador aqui, ele também vai transformar a energia química em energia elétrica, né? Então, são exemplos também de geradores. Aqui a gente tem o exemplo de um gerador térmico, onde você tem uma fornalha que aquece aqui você tem uma fornalha, aqui o fogo, ele aquece aqui uma caldeira, né, uma certa quantidade de um líquido. O vapor gerado aqui por esse líquido vai fluir através dessa tubulação, fazendo girar esse roda-ventos que tem aqui, ó. E aí, quando isso daqui gira, faz girar um circuito um motor que está aqui, né, um gerador que está aqui, e esse gerador vai produzir uma energia elétrica, né, uma certa quantidade de energia elétrica. Então, aqui você tem um tipo de gerador térmico. Qual foi o processo de transformação aqui? Você tinha energia térmica, que foi convertida aqui em energia mecânica, fazendo essa hélice aqui girar, essa turbina girar. Essa turbina girando faz girar o gerador aqui, ó, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. E aí a energia elétrica é distribuída para a rede elétrica, né? Então, uma usina térmica. Nós temos aqui a nossa usina hidrelétrica, né, um exemplo da nossa usina hidrelétrica, né, que utiliza a diferença de alturas de níveis de água para produzir a energia elétrica, né? De que forma? Você tem aqui um certo reservatório de água que está numa posição mais elevada, e aí você faz a água fluir caindo aqui para um reservatório mais abaixo. Então, a energia mecânica produzida aqui na queda da água faz girar uma turbina aqui dentro do gerador da hidrelétrica, e esse giro dessa turbina é o que vai produzir a energia elétrica. Essa energia elétrica é distribuída então para a rede. Aqui no Nordeste, a maior parte da nossa energia elétrica que você consome na sua casa, né, é proveniente aqui da hidrelétrica, né, de hidrelétricas. São gerações de energia formada dessa maneira, né, onde você tem aqui uma certa energia mecânica da queda da água que foi transformada em energia elétrica. E aqui a gente tem o exemplo da energia solar, né, representação de energia solar. Você tem placas fotovoltaicas aqui no telhado da casa, que recebe a energia devida ao sol, né, dos raios solares, né, da luz do sol, e transforma essa energia proveniente da luz, transforma essa energia em energia elétrica, e aí alimenta a rede da sua casa, né? Então, temos aqui diferentes formas de produção de energia elétrica, né? São diferentes tipos de geradores que fazem parte do nosso circuito elétrico. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os receptores, né? O que são os receptores no nosso circuito elétrico. Por hoje é só e a gente se encontra em um próximo momento.